E vem conferir a crítica do mangá de Sailor Moon. E recentemente eu reli um mangá que eu tenho na minha coleção completo, que é o mangá de Sailor Moon, completo em 12 volumes, lançado aqui no Brasil pela JBC. Também tem um novo formato lançado Sailor Moon, que agora vai ser esse formato mais big que eles gostam de lançar. Vale destacar, além disso, Sailor Moon também tem outras versões, tem outras continuações, vamos dizer assim. Você tem um mangá fechado em 3 volumes, que é do Sailor Moon V, e um fechado em 2 volumes, que é o Sailor Moon Short Stories, onde vai contar pequenas histórias do universo de Sailor Moon. Além disso, vale sempre destacar, Sailor Moon é um dos animes mais importantes envolvendo garotas mágicas, é um dos animes mais importantes dos anos 90, é um anime e também um mangá muito importante. Teve anime, teve remake de anime com Sailor Moon Crystal, teve jogo de videogame, teve tudo que envolve Sailor Moon, ele era uma grande febre. Mas será que o mangá continua funcionando hoje em dia? Porque pode ser que tenha muito mangá e muitas obras que você lê num período e quando vai ficando mais velho, quando vai relendo, pode ser que ele perca um pouco a qualidade, o ritmo não funcione mais tanto pela época que ele foi escrito. E pra mim, Sailor Moon continua sendo fantástico. Ler os 12 volumes foi muito bom. Revisitar os personagens, revisitar o universo de Sailor Moon, foi muito interessante depois de tantos anos que eu não vi essa história. Eu tenho alguns problemas com a obra, não acho ela perfeita, mas eu acho que o ponto principal que faz com que ela funcione tão bem seriam as personagens. Todas as personagens da Sailor Moon, também a Sailor Marte, a Sailor Júpiter, todas as Sailors que aparecem do primeiro ao último arco são muito interessantes. Claro, focado mais no grupo principal, que seriam as 5 protagonistas, e também a Sailor Chibi, você consegue entender mais ou menos, você consegue entender um pouco mais elas. Elas são principais, elas têm um destaque, é o que eu sempre falo. Uma das coisas principais numa obra são os personagens. A história pode até ser mediana. Se os personagens forem bons de verdade, tudo que a história é mediana, ela vai acabar acrescentando, porque você vai se importar mais com elas. Eu acho que as personagens são boas, são interessantes. O primeiro arco de Sailor Moon, ela gasta bastante tempo apresentando cada uma, dando bastante tempo de tela pra gente saber a diferença de cada uma, desde uma que é mais séria, a outra que é mais esportista, a outra que é mais inteligente. Você acaba tendo um tempo no primeiro arco pra saber mais sobre elas, e isso eu gosto bastante. Eu até acho que quando os arcos vão avançando, outras Sailors vão aparecendo, e com outras Sailors aparecendo, o que acaba acontecendo é que algumas das protagonistas do primeiro arco vão perdendo um pouco de espaço. Mas claro, por compensação, acabam aparecendo outras Sailors super interessantes, como a Sailor Plutão, que só vai aparecer no segundo arco, e pra mim ela é incrível, uma personagem muito boa que eu gosto bastante. Até a Sailor Chibi só vai aparecer no segundo arco, e ela também é uma personagem muito marcante da obra como um todo. Então eu acho que esse é o ponto principal de Sailor Moon, como as personagens são interessantes, como as personagens como um todo conseguem conduzir a história a ponto de fazer com que a gente, como público, consiga facilmente gostar e torcer para elas saírem vitoriosas daquelas situações. Outra coisa, e também vale destacar além das Sailors, o Taskmaster, que também é um personagem muito interessante. Quando vai conhecendo mais sobre ele, sabendo mais sobre o passado dele, é muito bom. E uma coisa que eu gosto bastante de Sailor Moon, além dos personagens, são a história de cada arco. Porque a história de cada arco é muito criativa, é muito interessante. O primeiro arco é toda essa ideia de elas não saberem quem elas são, elas ainda não terem a memória delas de volta. Isso me agrada muito, eu acho muito legal como você vai conhecer um pouco sobre elas. Tem um mistério que, apesar de óbvio em alguns pontos, alguns mistérios, é legal quando tem a revelação, quando você descobre mais sobre os amigos que estão sendo controlados, como estão sendo controlados, quando dá um passado para a vilã principal do primeiro arco, acho muito bom. Quando chega no segundo arco, então, que tem viagem no tempo, eu também acho muito interessante. A viagem no tempo, como ela funciona, tem umas quebras ali, e tem alguns furos de roteiro, porque a viagem no tempo normalmente cria furo de roteiro, mas também é muito bom. O terceiro arco eu também gosto, que é o arco da escola, que tem uma escola nova, você tem que estão escondendo algumas coisas lá dentro. Também é muito interessante como vai apresentando. A partir daí, os 2 últimos arcos, vamos dizer assim, eu acho eles um pouco mais fracos. É o arco que envolve o circo e o último arco. O último arco até que é mais interessante, tem algumas coisas legais. Mas quando você pensa como um todo, que apresenta até a Sailor Chibi Chibi, que também é legal. Mas quando você pensa como um todo, o mangá ele começa muito bem com 3 arcos sensacionais, e os 2 últimos que são menores, o penúltimo ele é mediano e o último ele é bom, só bom.
Então os arcos são bons porque a história é interessante. A forma como eles vão apresentando novas Sailors, a forma como vão expandindo o universo, trabalhando o universo, me agrada muito. E você vê em cada volume a influência que Sailor Moon teve para os animes de modo geral. E por que eu falo isso? Porque você consegue ver que as características físicas das personagens, a como elas conversam, a como os arcos são feitos, eles acabam trazendo elementos para outras obras. Realmente é a mãe dos mangás de Garota Mágica, é Sailor Moon. Então a partir daí, tudo que você vê em outras obras, você vê a referência clara a Sailor Moon. E de verdade, a história é muito envolvente. São 12 volumes que você acaba lendo, gostando de ler. Você não lê forçado, você não lê arrastado, não, você quer ler, você quer ver, cada página que passa é mais interessante. A viagem no tempo, principalmente, 30 anos na frente, 1000 anos na frente, né, se eu não me engano. Então quando você vê, isso é legal, isso é interessante. E também conseguem criar um mistério até certo ponto que é legal. Outra coisa que vai destacar bastante do mangá é a arte. Eu gosto muito, primeiro, do design de cada personagem, e eu vou falar isso um pouco a mais à frente. Eu gosto muito também do design do mundo, como eles vão criando, como tem que falar, o mundo normal. Não, quando chega na Lua, eu digo, quando chega em outros reinos, eu gosto muito do visual que dá. E os traços e o desenho desse mangá são simplesmente lindos. Obras de arte que em algum momento até poderiam virar um quadro de tão bonito que eles são. Como eu falei do visual, eu gosto muito do visual da Sailor aqui, porque quando você para pra pensar, é muito importante que uma leitura visual seja mais importante do que características que se dão pro personagem às vezes. Porque quando você olha para um personagem, você pode não lembrar o nome dele, ou dela no caso, mas você lembra do visual. Porque ele é tão impactante, ele é tão bem feito, ele é tão único para cada personagem, com características próprias, que faz com que eu goste. Quando você pensa na Sailor V, ela parece muito com a Sailor Moon, a Usagi. Mas quando você pensa nas duas, você vê que características de laço, a traço, fazem com que você mude ela. E até características físicas de como elas conversam. Então a partir daí é muito legal. E os novos que vão aparecendo também têm características próprias que gosto muito. E esse que eu falo de visual ser interessante. Mas o mangá não é só um mar de rosas. Como eu falei, tem muita coisa boa. Eu acho o mangá sensacional. Quem gosta dessa temática pode ler. Quem não gosta pode ser introduzido a partir daqui. Que vai gostar. Tem umas partes mais bobinhas, alguns diálogos mais bobos, mas dá pra passar. Mas quando você pensa como um todo, a obra não é um mar de rosas. E pra mim o primeiro problema, falando de um pouco de traço, seria a sequência de ação. Eu acho que a autora consegue construir muito bem as sequências de ação, ele consegue construir o cenário, o ambiente, mas ela não era tão boa na parte de criar uma movimentação para as páginas, não vira algo tão natural lendo. As lutas em si não são tão impactantes como poderia ser. Tem momentos impactantes, tem momentos muito fortes, mas quando você pensa como um todo, os traços não conseguem dar aquele dinamismo que uma ação que está lendo no mangá precisava. Então esse é o primeiro problema. Outra coisa que me incomoda é que eu acho os vilões principais de cada arco muito pouco criativos no visual, e eu acho que se repete muito uma fórmula em todos os arcos. É bem verdade que a história é muito interessante, e os personagens são tão bons, os personagens são tão interessantes, o relacionamento deles é tão bom que você acaba gostando e lendo mesmo assim. Mas se parar para pensar, todo arco tem uma premissa meio parecida. Começando com o vilão. O vilão, ele sempre é uma mancha preta no meio da sala. Ele não é um vilão imponente. O primeiro vilão é uma mulher que só tem a sua aura porque ela tá presa. O segundo vilão também tem esse conceito de ser um planeta lá longe que foi exilado e volta. O terceiro arco, você vê que o círculo realmente entra na escola, quando você entra na escola, você também vê que é algo cósmico, do inferno. O terceiro arco é a mesma coisa. Então você vê que o vilão principal ele não tem uma característica física, parece que ele é uma repetição. E todo arco é o mesmo plot. O vilão principal controla pessoas que não são vilãs. Primeiro arco controla os melhores amigos do Mask, aí depois controla a Sailor, que não sabe que é Sailor, que está sendo controlada. Eu acho que assim, poderia ser mais criativo nesse ponto. Às vezes os arcos de Sailor Moon são muito repetitivos no seu conceito, no seu vilão e na sua base. Estão sendo controlados e agora eles não estão sendo mais. E misturar com a ação poderia ser um pouco melhor. Isso me incomoda em Sailor Moon. Como eu falei, a sorte é que, apesar da base ser muito parecida por causa do vilão, a autora é muito boa na parte de ir desenvolvendo outros lados, outras premissas para cada lugar. Eu ainda acho que a ação poderia ser melhor no mangá. E claro, isso pode ser consertado para quem assistiu o anime. Se viu o anime, a ação pode ser melhor.
Eu também acho que o vilão poderia ser, os vilões dos arcos, poderia ter uma característica física mais forte e uma repetição do arco que me incomoda. A sorte é que a autora ela acaba compensando na comédia, nos personagens, nos relacionamentos, fazendo com que a gente goste muito dessa obra. E eu acho ela maravilhosa, apesar de ter alguns pontos que me incomodam. Concluindo, Sailor Moon é um mangá que eu recomendo que você leia. Você gosta de Garotas Mágicas, você não gosta, eu acho que é um mangá que vale a pena. Gostoso de ler, apenas 12 volumes e com certeza vale a pena ter na sua coleção. E por isso que eu fecho o mangá de Sailor Moon com uma nota 9 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do mangá de Sailor Moon? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.